Amém, povo de Deus? Glória a Deus. Nós temos a incumbência de ministrar, de estar apreendendo do Senhor, naquilo que nos é proposto, algo de grande importância nas nossas vidas. E o tema que nos foi proposto para essa manhã, para a nossa meditação, é seja constante. É algo de grande importância nas nossas vidas quando nós entendemos a profundidade dessa palavra, ser constante. Porque, querendo ou não, é algo que vai definir as nossas vidas daquilo que é a vontade de Deus para com cada um de nós. Por isso, nessa manhã, eu quero te convidar a você abrir o seu coração, na certeza de que Deus tem uma palavra específica para o seu coração nessa manhã, e deixar que o Espírito Santo de Deus revele ao seu coração aquilo que é a vontade do Pai. Sabemos que ser constantes é um grande desafio em que nós estamos vivendo nesses dias atuais. Para nós é um grande desafio, porque nessa geração, nesse tempo em que nós estamos vivendo, ser constante é algo que requer um esforço ainda maior da nossa parte. Porque nós estamos cercados de informações, cercados de ideias, cercados de informações que às vezes, nós somos uma geração que as informações estão na palma da nossa mão. Não é por falta de informações. Mas o que define, o mais importante, não é a quantidade de informação que você obteve ou que você obtém no longo da sua vida, no seu trajeto, na sua caminhada. Mas o que faz a diferença não é as informações, mas sim o conhecimento. Tanto que a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos orienta dizendo: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas vos libertará de quê? Às vezes desse acúmulo de informações, de ideias, que tem nos desviado ou que tenha nos distraído no caminhar com Cristo. É algo que nós precisamos entender e buscar da parte de Deus. Como? Conhecendo a palavra da verdade. Tendo conhecimento da palavra da verdade, porque ela vai definir o lado que nós estamos, a nossa vida, o nosso caminhar, de bênção ou de maldição. Então, a imparcialidade diante desse desafio, ela já demonstra em que lado que você está. Hoje o Senhor te trouxe aqui nessa manhã para selar no seu coração de que você tem que tomar suas decisões, embasado dentro da palavra de Deus. Não há um meio termo, não há um lugar em que eu posso ficar neutro nessa situação. A palavra de Deus, ela fala que nós temos que ser íntegro, inteiro, não pela metade. O Senhor não te quer pela metade. O Senhor não quer o seu coração pela metade, porque Ele não te criou pela metade. Ele te criou como imagem e semelhança do Criador de todas as coisas. Ele não te dá as coisas pela metade. Pelo contrário, Ele te dá aquilo que é necessário para que você cresça e resplandeça aonde quer que Ele te colocar. E nessa manhã nós iremos meditar no livro o texto básico para a nossa meditação está no livro de Tiago, capítulo 1. E são as distrações, querido, que têm nos roubado as convicções que nós temos em Deus. E no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 2, a partir do versículo 2.
palavra de Deus diz assim: meus irmãos, considerem motivos de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhes será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense que tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. É uma palavra rica em informações que nos leva e que nos define de que lado que nós estamos e aonde nós queremos chegar. Não é muito difícil nos nossos dias encontrarmos e depararmos com situações ou com pessoas que vivem a sua vida, a sua carreira proposta em propagar o Evangelho, vivendo numa montanha russa. Pessoas que começam e vão subindo, crescendo, e de um determinado momento elas se encontram no meio do abismo, sem força para levantar. E às vezes questionando a Deus o porquê das situações. A vida de altos e baixos. E não muda. Parece que acostumou e parece que acreditou que essa é a verdade. De que a vida é assim mesmo. E vai se entregando. E vai aos poucos conformando com aquilo, que essa vida volúvel que está de altos e baixos e está tudo certo. Uma hora está bem em Cristo, fervoroso, uma hora está bem, está orando, está jejuando, está fazendo tudo conforme aquilo que são as orientações que nos fazem permanecer firmes e inabaláveis. Mas numa determinada circunstância, ou uma ocasião, ou quando um vento passa, essa pessoa se encontra desfalecida, sem fé, sem coragem de levantar, sem coragem de clamar, de pedir ajuda ao Senhor. Isso é uma montanha russa, sobe e desce. De que lado você está? Ser constante nos desafia a crer além das circunstâncias. É um exercício e a base de tudo isso é a nossa fé. Aonde nós estamos fundamentados, da onde vem essa força de crer no sobrenatural do Senhor. De entender que as circunstâncias, como diz a palavra de Deus, as tribulações, elas são passageiras, elas vão passar. As provações, as provas que às vezes nos deparamos, que nos tira o chão em muitas das circunstâncias, isso é a verdade. Às vezes acontece coisas nas nossas vidas que a gente se encontra sem chão. Mas uma coisa eu tenho plena certeza, porque a palavra de Deus nos garante isso. Às vezes a adversidade pode nos roubar até o chão, mas ela não pode roubar as convicções de que eu não estou sozinho. Existe um Deus, existe um Pai que tem cuidado de mim, que tem me fortalecido, que tem sido o meu socorro nos momentos de angústia. Isso faz toda a diferença. Isso demonstra o lado que eu estou
e aonde eu quero chegar. Convicções. Convicções e crer, além das circunstâncias, de que essa palavra da verdade, ela não vai me deixar na mão. Porque eu sei que a minha vida está embasada dentro dessa palavra. Seja qual for as circunstâncias, Deus está no controle de toda e qualquer situação. Ponto. Algumas coisas têm que estar bem definidas nas nossas vidas. Porque senão, a gente vai se entregar, a gente vai se distrair, a gente vai, movido por informações, movido por ideias, se distanciando ao ponto de, quando menos perceber, eu estou distante da palavra da verdade. E isso me traz uma confusão mental. Que agora eu não sei o que é, o que não é, o que pode acontecer. A incerteza agora começa a tomar conta do meu coração quando eu me distancio da verdade. Agora eu vejo assim as coisas bem conturbadas. Eu vejo homens como árvores. Meus olhos agora não têm uma visão clara da situação. Às vezes muitos de nós se encontram com essa visão distorcida. Não vendo as coisas muito bem claras. Mas qual o tipo de olhar? Com qual olhos você está olhando a situação? A palavra de Deus diz que os nossos olhos da carne, ele nos trai, porque ele não revela toda a verdade. A aparência, eu não posso medir as pessoas, eu não posso julgar segundo aquilo que os meus olhos podem ver. A palavra de Deus diz que nós, os seres humanos, nós homens, nós julgamos por aquilo que nós vemos, mas a palavra de Deus diz que Deus não faz assim. Ele olha onde o homem não pode ver. Ele não mede pela altura, pela largura, pela profundidade, porque ele vê além das circunstâncias. Ele vê aquilo que os homens com seus olhos naturais não podem ver. E às vezes nós estamos olhando, medindo, calculando a situação, a altura, a largura, a profundidade. Nós estamos ali quebrando a cabeça, meditando, fazendo de tudo. E a gente chega à conclusão de que tudo que eu sei não vale nada. Porque não deixa de ser apenas conhecimento humano. Não deixa de ser apenas expectativa humana. Coisas do próprio homem. E isso, de uma certa forma, me amedronta ao ponto de abrir mão daquilo que é preciosidade nas nossas vidas, fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então a base de tudo, querido, é a nossa fé, é exercer a fé. É saber de que o que Deus falou, Ele não é homem, nem filho do homem, para que minta ou se arrependa daquilo que diz. Ele é Deus. E sendo Deus, Ele não pode negar a si mesmo, Ele não pode voltar atrás à sua palavra. Por isso, ser constante, estar firmado naquilo que Ele diz, é algo que vai recorrer de nós, que vai requerer de cada um de nós um esforço muito grande. Porque as situações vão vir. Não crie essa ilusão de que agora eu sou de Deus e acabou os problemas. Não. Os problemas continuarão a surgir. Mas o que define a nossa vida, como nós iremos lidar com as circunstâncias. Como nós iremos nos posicionar diante de uma tribulação, de algo inesperado que nos acontece? De que lado que nós estamos? E esse texto ele fala claramente de dois tipos de pessoas. Aquele que é constante e aquele que é inconstante. Que qualquer vento de doutrina, que qualquer palavra, que qualquer ideia diferente te tira do propósito. E para ilustrar isso melhor, queridos,
Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 1. Isso fala claramente desses dois tipos de pessoas, a constante e a inconstante. E o mais interessante é que esse salmista, ele usa uma linguagem, uma figura comparativa desses dois tipos de pessoas totalmente diferentes. E ele diz aqui: como é feliz que não segue o conselho dos ímpios. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta nas rodas dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Agora vem a comparação. Ele compara agora o constante com o inconstante. E ele fala aqui a respeito das características de uma pessoa que é constante. Ele diz aqui: é como uma árvore plantada à beira de águas correntes, que dá o fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham, e tudo que ele faz prosperará. Não é o caso, agora está dizendo do inconstante, dos ímpios. São como palhas que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade do justo. Árvore. Um dos elementos que ele usa para comparar o constante com o inconstante é uma árvore. E ele diz que essa árvore não está em qualquer lugar. Ela está num lugar específico. Ela está num ambiente que proporciona para ela vida, que proporciona para ela vigor, que proporciona para ela essa firmeza em que, independente da estação que ela se encontra, ela está firmada. E ela está firmada, diz o texto aqui, pois é semelhante a uma árvore que está plantada à beira das águas correntes. O lugar onde você está determina muita coisa. O lugar onde você fundamenta a sua vida, onde está fundamentada a sua vida, te define em todas as áreas. Aonde você está? Aonde estão as convicções da sua vida? O salmista fala que essa árvore está plantada junto a ribeiros de águas correntes. Porque tudo que essa árvore precisa para sobreviver, para se manter de pé, para se manter robusta, para se manter fortalecida, está aqui, ela está junto, plantada, fundamentada naquilo que é o alicerce, a base de toda a sua exuberância, de tudo aquilo que ela precisa para viver. Isso traz uma clareza na nossa vida. Onde está o nosso coração define a nossa vida. Está plantado junto às águas. Está fundamentado na rocha que é Jesus Cristo. Ele é o fundamento, Ele é a base de tudo. Isso faz toda a diferença. E quando eu estou firmado na rocha que é Jesus, eu estou suprido de toda a necessidade. Eu estou fortalecido porque não vai me faltar as forças, não vai me desfalecer as forças, porque o Senhor, Ele é minha força, Ele é a minha fortaleza, diz o salmista, a quem eu temerei? Isso chama constância, estar constantemente fundamentado e não abrir mão disso. Eu sei aonde eu estou, eu sei quem é a base da minha vida, é Cristo. Isso te define, isso te leva para um lugar.
Mas quando eu não tenho essa definição de quem eu sou e para onde eu vou e aonde eu quero chegar, qualquer lugar que me colocar está bom. Às vezes nós temos essa ideia que está bom. Não está bom, querido. Só existe um caminho. E esse caminho é a verdade. E Ele é a vida. Esse caminho é Cristo. Por isso o salmista está comparando o constante como uma árvore que é plantada junto a ribeiro de água, que dá o seu fruto na estação certa. Sabe o que eu posso entender disso? Dá o fruto na estação certa? Porque ele não atropela os tempos. Ele respeita, a árvore respeita o processo de crescimento. E às vezes, nós que dizemos que estamos fundamentados em Cristo, aí levantamos a nossa mão, não, eu já aceitei a Cristo, eu amo a Cristo, a minha vida é para Cristo, e às vezes nós queimamos alguns processos nessa caminhada e achando que está certo. O apóstolo Paulo, ele fala a respeito, quando eu era menino, eu falava as coisas de menino, mas eu não sou mais menino. Ele está falando sobre esses processos de crescimento. Então, querido, não há mais desculpa, não há mais lugar para que você possa se desculpar de vivendo como se fosse um menino, falando como um menino, cheio de mimimi, virando para Deus e querendo questionar Deus e a todo mundo. O porquê da situação, o porquê me sobreveio, para que isso? Deus, eu não aceito, eu não quero, Deus, tentando colocar Deus na parede. Isso é desrespeitar o processo. Você ainda não cresceu, você não respeitou o processo, você tem apenas o entendimento que acha que cresceu na fé. Mas pelo contrário, você parou, estacionou e ainda está vivendo como menino. Por isso que qualquer coisa te distrai. Por isso que qualquer coisa você fala, não vou mais na igreja. Por isso que qualquer coisinha, o pastor não me cumprimentou. O fulano não me abraçou. Isso é motivo de eu me afastar, isso é motivo de eu me separar, isso é motivo porque eu não fui compreendido, porque ninguém me deu atenção. Isso é desculpa de menino que não cresceu. Isso é desculpa de pessoas que é inconstante, que não fundamentou a sua vida, não basou a sua vida na rocha que é Cristo Jesus. Independente da estação, seja ela frio, seja ela calor intenso, independente, a palavra de Deus diz que essa árvore, plantada junto a ribeiro de água, ela vai dar o seu fruto. Porque ela está bem alimentada, ela está bem fortalecida. A sua base de tudo, o seu alimento está ali nas raízes. Pessoas que têm raiz. Pessoa que não é qualquer vento que faz você desmorecer. Árvores plantadas. Querido, é momento de a gente tomar uma decisão na nossa vida. Se a minha vida é Cristo, eu tenho que viver por Ele, morrer por Ele. Amá-lo até o fim. Não amar a Deus, não amar a Cristo, por aquilo que Ele pode me dar. Às vezes a gente confunde como filho, que para mim entender que eu sou amado do Pai, eu tenho que fazer tudo o que eu quero. Isso não é amor, isso é barganha, isso é troca. E Ele como Pai, Ele não quer te vender algo, Ele não quer te comprar por algo que Ele pode te dar, te trazer alegria momentânea e passageira. Prova disso é um povo que Deus tirou da escravidão do Egito, levando para um deserto. E todos os milagres que Deus preparou, que Deus fez, todo o sobrenatural não foi o suficiente para manter a fé daquele povo, que dia após dia murmurava. Eu preferia estar lá como escravo, preferia estar lá comendo cebolas, pepinos, eu preferia estar lá. A carga era pesada, mas pelo menos nós tínhamos o que comer. Agora aqui no deserto não temos. Querido, você quer prova de quantos milagres sobrenaturais Deus fez para aquele povo? E não foi o suficiente. O problema é esse, que não foi suficiente para manter a fé daquele povo.
Sapatos, roupas não envelheciam. Se eles tinham vontade de comer carne, Deus mandava codorna. O pão, o verdadeiro pão, o alimento que vinha do céu, pão vivo, maná, era-vos dado, mas ainda era pouco. Aquele povo não nada satisfazia. Era um povo insatisfeito. Deus quer o seu coração, querido. Essa árvore plantada junto a ribeiro, que dá o seu fruto na estação apropriada, o vento pode vir, soprar, dar contra aquela árvore, mas ela está firmada, as suas raízes, onde nutrem a sua força, onde te fortalece, está firmada, está firme. Firme e constante. O vento vem, balança para cá, balança para lá, mas ela não cai. E ela continua crescendo no seu processo ao ponto de dar o seu fruto, porque ela nasceu para dar frutos e frutos em abundância. Isso traz alguma coisa ao seu coração? Isso te mostra, te revela a sua identidade, a sua verdadeira identidade em Cristo? Que sua vida não está embasada nas situações. A sua vida não se define em situações. Se o vento está contrário, é porque Deus não lembra mais de mim, Deus esqueceu de mim. Porque veio alguma coisa e me acometeu. Porque eu não sei porquê, mas eu oro, Deus não me ouve. Será que Ele não te ouve? Será que essa é a verdade mesmo? A palavra de Deus diz que até mesmo quando nós estamos dormindo, Ele tem feito planos e planos de bênção ao nosso favor. Não é de maldição. Até aqui o Senhor nos trouxe. E glória a Deus por isso, que Ele tem nos trazido em segurança, tem nos guardado, tem nos livrado do mal. Porque Ele é Pai e nos ama. Essa árvore plantada, por mais que você veja a árvore, parece que ela está ali estática. Você olha para uma figura de uma árvore, você vê que não tem movimento, não tem nada, mas você não vê o crescimento dessa árvore. Mas isso, por conta de eu não ver esse crescimento dessa árvore, não quer dizer que o processo está continuando. Vai passando os dias, se você for lá todo dia olhar uma árvore que você planta, parece que não tem crescimento, mas tem. O processo está continuando. Então é preciso, querido, nós entendemos isso. Que nós precisamos crescer em Cristo. É preciso a gente definir algumas coisas na nossa vida e abrir mão de muitas coisas, principalmente do meu eu, da minha vontade, do meu querer, das minhas expectativas que eu gerei em Deus. E Deus não tem compromisso com com as minhas expectativas que, Deus vai fazer desse jeito. Deus vai abrir essa porta, Deus vai levantar essa pessoa, Deus vai falar assim, meu servo. Queridos, às vezes nós estamos equivocados do Deus que a gente serve. Às vezes a gente está esfregando a lâmpada e querendo que esse ser sobrenatural apareça e fala, o que você quer? Faz 3 pedidos. Às vezes a nossa relação com Deus é apenas nos 3 pedidos. Esse não é o Deus que a Bíblia fala. Esse não é o Deus que vai te libertar. Conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. Essa lâmpada que você esfrega, que você vem na igreja, esfrega num, esfrega no outro, ora para mim, clama por mim, ora por mim. Você está esfregando lâmpada e não está percebendo de que esse Deus não vai resolver o seu problema. Primeiro você tem que descobrir a sua real identidade. Quem você é em Cristo Jesus. Sou filho. Porque quando a tentação vier, como o nosso próprio Jesus, o nosso exemplo, o caminho que nós devemos seguir, foi tentado, ele foi tentado na sua identidade. Se tu és filho de Deus. Ele foi tentado na sua identidade. Quem dirá nós?
Então, a primeira coisa é eu entender quem eu sou em Cristo. Entendendo quem eu sou em Cristo, eu vou agora permanecer, ser constante, inabalável. Eu não vou mudar, eu não vou abrir mão disso. É viver aquilo que eu sou. A viver aquilo que o Deus eu sou me diz quem eu sou. Você quer se conhecer? Volte seu coração para Cristo. Ele vai te mostrar quem você é. Amado do Pai. Ponto. Por mais que a situação seja diversa, eu sou amado, eu sou querido do Pai. Por isso o Senhor te trouxe nessa manhã, para te revelar o seu coração. E o texto de Tiago, nós acabamos de ler. Ele diz aqui: meus irmãos, considere um motivo de grande alegria o fato de passarem por provações. Por que as provações, querido Tiago, por que ele está nos orientando a ter alegria nas provações? Porque as provações, elas não vêm para te matar, as provas, elas vêm para você ser aprovado. Então considere com grande alegria que estou passando por essas provas, mas eu creio que eu vou ser aprovado porque eu sou constante e tenho a minha identidade firmada em Cristo Jesus. Elas não vão te destruir. Elas vão te fortalecer, elas vão firmar cada vez mais, exercitar cada vez mais as suas raízes. Quanto mais prova você passa pela vida, quanto mais circunstâncias difíceis você enfrenta, mais forte você se torna. Porque você está criando raiz e essa raiz está apegada na rocha eterna. E isso vai te trazer fortalecimento. E ele diz: porque a fé, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, inteiro, não pela metade, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá a todos livremente. Peça sabedoria para Deus. Senhor, me ensina a ser sábio. A palavra de Deus diz que a mulher sábia ela edifica a casa. Nós precisamos buscar essa sabedoria que nós não encontramos numa sala de uma universidade. Isso é conhecimento humano, mas a sabedoria que vem do alto, que só pode ser encontrada em Deus, em Cristo. Todos, Ele dá a todos livremente, de boa vontade, lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, e é levada e agitada pelo vento. Não pense que tal pessoa, que tem fé, que duvida de tudo, receberá alguma coisa do Senhor, pois tem a mente dividida. Mente dividida. Será que Deus mesmo falou? Será que Deus está nesse negócio? Tem fé. Queridos, eu quero, mediante dessa palavra fé, porque é o fundamento de tudo, para que a gente possa ser constante. A fé não pode abrir mão disso. A palavra de Deus fala no 2 Reis, capítulo 4, fala a respeito de uma mulher sunamita, em que o profeta chega na sua casa, ela hospeda esse profeta na sua casa, e esse profeta lhe concede algo da parte de Deus. Ela não pediu, mas ela não tinha filhos, mas Deus, a palavra de Deus diz que o desejo dela era ter filhos. E Deus concedeu o desejo do coração dela. Só ela sabia. Mas Deus revelou através da boca do intermédio de um profeta aquilo que estava lá no seu coração. E a Bíblia diz que Deus realizará os desejos mais profundos do seu coração. Se ainda não aconteceu, espere em Deus. Confia nele e não duvide. Não duvide. E essa mulher esperou em Deus. E Deus levou um homem lá na casa dela. E ela queria ter filho, e falou: você vai ter filho ainda. E depois passaram um tempo, aquela mulher se engravidou, teve um filho, e passaram alguns dias, o texto diz que esse filho veio a morrer. Essa mulher, com o filho nos braços, ali com a alma aflita, ela colocou aquele filho na cama, onde ela hospedava o profeta, trancou a porta do quarto e falou para o seu esposo: prepare uma jumenta que eu vou atrás daquele homem de Deus. E o esposo dela: não, mas você vai atrás dela, aquelas desculpas, aquelas coisas que
que entra no meio do caminho. Não, para que isso? Deixa disso, larga disso. E ela estava decidida, porque ela era uma mulher constante. Ela tinha raízes em Deus. E quem é constante, tem as suas raízes em Deus, ela não fica tubiando de uma, é mesmo, e fica dividida, ela é definida. Ela falou, não, eu vou atrás deste homem de Deus. E ela foi ao encontro do homem de Deus. E ela falou para o seu servo, não pare em lugar nenhum, até eu mandar separar. A constância, quando nós temos uma vida constante, não podemos nos distrair por qualquer coisa. Nós temos que ter a nossa vida caminhando constante. Porque são muitas distrações que vão nos fazer parar no meio do caminho. Mas essa mulher sabia o que ela queria. E ela pegou essa jumenta com o seu servo e foi. Não para, não para, não para. Às vezes alguma coisa Deus está falando no seu coração nessa noite. Não para. Nessa manhã. Não para. Não para, não para. Isso aí vai passar. Não para. Continue crendo. Não pare. Deus está falando no seu coração. Não pare. Você tem um objetivo, você tem um lugar a chegar. Não pare. Os obstáculos vão sempre aparecer, mas não pare. E a palavra de Deus diz que quando ela chegou perto onde estava o homem de Deus, a palavra de Deus diz que seu servo foi ao encontro dela e disse, e aí, como é que está o seu marido? Como é que está o seu filho? Como é que estão as coisas? Ela falou assim, vai tudo bem. Ei, para aí, como que vai tudo bem? Ela estava com um filho morto. Ela tinha um filho que estava morto na sua casa, havia morte na sua casa. Aquilo que ela mais queria na vida agora tinha morrido. Aquilo que era de valioso agora se perdeu. Ei, está tudo bem. Isso nos mostra o que é ser constante, o que é estar enraizado, o que é ter fé. Isso é exercício, é a fé em ação. A resposta daquela mulher, está tudo bem. Mas ela não tinha chegado ainda no seu objetivo, no homem de Deus ainda, a qual ela se propôs. E a palavra de Deus diz que quando ela chegou diante dele, ela se jogou aos pés dele e começou ali a chorar e falar. Aí o servo disse, peraí, não, vamos tirar. Ele falou, deixa ela. Deixa ela. A sua alma está atribulada e aflita. Deixa. Ela está no lugar certo. Ela veio buscar ajuda no lugar certo. Querido, eu quero te dizer nessa manhã que o Espírito Santo de Deus está dizendo no seu coração. Você tem a resposta certa. Quando você vai ao lugar certo. Quando você espera naquilo que é certo sobre a sua vida. Espere no Senhor. Confie no Senhor. No mais, tudo Ele fará. Amém, queridos? Eu gostaria que você fechasse seus olhos, curvasse a sua cabeça. E dentro dessa palavra ministrada nessa manhã, hoje o Senhor te trouxe aqui nessa manhã, porque algumas coisas nas nossas vidas têm que ser mudadas. Tem coisas que só Deus pode fazer. Ninguém mais. Mas tem coisas na nossa vida que Deus não vai fazer por você. A palavra de Deus diz que Deus sempre nos propõe. Ele faz uma proposta. No livro de Êxodo ele fala, eis que te proponho. Bênção ou maldição. Mas ele é tão bondoso e tão amoroso que ele fala, escolha a bênção. Ele te dá indicativas de você escolher a bênção. De você escolher aquilo que é certo. De você escolher aquilo que está no coração dele. Hoje, nessa manhã, o Senhor te traz ao seu coração. Escolha a bênção. Escolha confiar no Senhor. Escolha estar firmado e não abrir mão das convicções que você tem em Cristo. Independente da situação que você enfrenta. Independente do espírito de morte que sonda, que ronda a sua casa, que ronda os seus negócios, que ronda a sua vida. Mesmo que o espírito de morte tenha nos circundado, andando em derredor, a palavra de Deus diz que o espírito de vida
O Espírito Santo que nos traz vida, que renova nossas forças, ele habita em cada um de nós.